Olá, gente, tudo bem? Pessoal, vamos começar mais uma aula hoje, nossa disciplina de estudos econômicos, certo? Então, hoje a gente vai começar uma aula aí de reposição, né, devido ao sábado letivo, devido ao feriado da semana, então a gente vai colocar lá à disposição de vocês como aula de reposição para o sábado letivo, tá certo? E hoje nós vamos tratar de uma temática que ela é importante, fundamental aí, eu diria que é fundamental aí na profissão de cada um de vocês, seja você administrador, contador ou mesmo, né, os meninos aí de direito, é fundamental porque é uma das disciplinas que você vai precisar quando você for colocar seu escritório, for montar seu negócio, então é fundamental aí que a gente tenha esse conhecimento aí em relação a custos, tá? Então a gente vai trabalhar hoje em relação a custos, tá? E uma das primeiras questões que a gente faz é a seguinte, né? Uma das primeiras perguntas que a gente faz é a seguinte: o que é custos, né? Como o custo, digamos assim, pode ser trabalhado dentro da minha atividade econômica, dentro do meu negócio, tá? Então, assim, a questão de custos não é algo recente, né? Custos, principalmente essa mentalidade de contabilidade de custos, ela se desenvolveu muito, né? Principalmente na Revolução Industrial, ainda na metade do século XVIII, né? Por quê, gente? Por uma questão muito simples, né? As organizações, as empresas precisavam desenvolver metodologias para encontrar seu custo de produção, tá? Então, na metade do século XVIII, a contabilidade de custos teve uma necessidade, digamos assim, de se desenvolver por uma questão mesmo de atender o mercado, né? Atender o mercado empresarial, atender, digamos assim, para as empresas identificarem qual era o seu preço de custo daqueles seus produtos, né? Qual seria o preço de venda de seus produtos. Então, nada mais importante do que você trabalhar aí a questão da gestão de custos, tá? Então, assim, muitos colocam a contabilidade de custo, né, como um produto ou uma consequência da Revolução Industrial, tá? Então, é algo que hoje está presente em praticamente todas as áreas. Então, quando você aí, daqui a pouco vai estar no mercado, né, com o seu escritório. Então, quando você aceitar um serviço aí jurídico, obviamente você vai calcular o custo, né? Quanto a quantidade de horas que você vai trabalhar em cima desse processo, né? Quais são a natureza desse processo, certo? Então é um problema aí que você precisa identificar, digamos assim, para chegar ao custo, digamos assim, para você precificar aquele seu serviço, certo? Qual é o objetivo, gente, da contabilidade de custos, né? Qual é um dos objetivos, tá? Primeiro é contribuir para melhorar o acesso às informações, o acesso às informações necessárias, né, para decisões administrativas e financeiras, tá? Então, o objetivo principal, né, é isso, você melhorar aí o acesso às informações para que as empresas, as organizações, as pessoas possam tomar decisões, seja ela de caráter administrativo ou seja ela de caráter financeiro, tá certo? E também concluir sobre as vantagens e desvantagens de cada sistema de custo, né, tanto na sua fundamentação conceitual como na sua aplicação prática. Então, assim, a gente vai ver aqui uma série de nomenclaturas aí que faz parte desse sistema de contabilidade de custo, né, desse sistema de custeio, que é necessário a gente ter conhecimento, tá? Primeiro, né, qual é a importância de custo, né? Os negócios necessitam de um sistema de apuração de custo, né? Procedimento aí de análise de custo que colabora aí para maximizar o valor das empresas. Então, assim, obviamente, né, as empresas, as organizações precisam conhecer seus custos para que você possa otimizá-los, né, para que você possa maximizar o seu valor de negócio. Então, é importantíssimo, né, que você tenha o conhecimento de custo. Essa maximização de valor, gente, ela não acontece só nas organizações privadas, não, tá? Então, assim, até mesmo no nosso dia a dia, a gente tem que conhecer qual é o custo, digamos assim, de uma aquisição que você vai fazer, tá? Então, você vai financiar um veículo, por exemplo, você precisa entender qual é o custo, digamos assim, dos juros, caso você venha a fazer esse financiamento, né? Qual seria a opção alternativa, digamos assim, que eu teria que poderia baratear esse custo financeiro. Então, é importante aí que a gente tenha essa noção de custos. As entidades atuam no mercado onde a única característica permanente, né, é as mudanças. Então, assim, essa é uma questão que foi maximizada em 2020, né, que nós estamos no mercado aí de características de permanente mudanças, né, 2020 foi atípico, né, está sendo atípico aí em relação às mudanças. Então, assim, obviamente, cada vez mais as empresas, organizações têm necessidade de melhorar os seus sistemas, né, de apuração de custos. E a definição de custo, né, que nós vamos chamar aí de definição dos termos, né, dos termos de custos aí, tá?
O professor Eliseu Martins, que é a principal referência hoje no Brasil em termos de custo, né, ele diz o seguinte: o que comumente se denomina no problema de terminologia, talvez fosse melhor tratado, né, como um magno problema de terminologia. As terminologias são as classificações de custo, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa noção de como é que você vai classificar o custo do seu negócio. Se vai ter mais custo fixo, mas vai ter mais custo variável, que a gente vai debater aqui sobre eles. Então, assim, alguns termos, né, algumas terminologias. Né? Primeiro, nós temos aí o desembolso. O que são desembolsos? Né? Refere aí todos os pagamentos, né, resultantes de aquisição de um bem ou serviço, né, ou saída de dinheiro de caixa ou do banco. Ou seja, o desembolso são todos os pagamentos resultantes dessas aquisições, tá? Aí temos como exemplo, né, compra de matéria-prima à vista, né, pagamento aí de despesas provisionadas, ou seja, aquelas despesas programadas, né? Então, tudo isso nós podemos considerar aí como desembolso, tá? E gastos. O que são gastos? Né? Os gastos são considerados o sacrifício financeiro necessário para a obtenção de um produto ou serviço. Tá? Então, assim, os gastos com matéria-prima, né? Consumida ali no processo produtivo, tá? Os gastos com energia elétrica consumida na área industrial, os gastos com energia elétrica construída na área administrativa. Então, assim, dentro da contabilidade de custos, a gente vai classificar isso de maneira diferente. A energia elétrica gasta dentro do processo da área industrial é classificada como custos variáveis, né, porque varia proporcionalmente à quantidade produzida ou comercializada. Já a energia elétrica da parte administrativa ela pode ser considerada como um custo, digamos assim, fixo, né, porque independente da produção estar funcionando ou não, ela vai permanecer equivalente, tá? Então, o seu aumento, a sua diminuição não tem muito a ver com a produtividade. E esses custos, né? O que são custos? Né? São os gastos, digamos assim, com recursos, seja ele com bens ou serviços, que são consumidos aí na produção, né? Na produção de outros bens ou serviços. Então, assim, matéria-prima consumida, o que seria isso? Seria um custo, né? Vamos classificar isso aí como custo variável, tá? Mão de obra produtiva, né? Também é um custo, né? O que seria esse custo, tá? Esse seria um custo variável, tá? A mão de obra de gerência, supervisão de produção. Então, assim, a mão de obra da gerência também é considerada um custo, tá? E as despesas, né? São os gastos, né, no consumo ali de bens e serviços, né, para a obtenção de receitas. Então, assim, as despesas, elas vão estar vinculadas a, digamos assim, a obtenção de receitas. Que tipo de receita, né? Por exemplo, despesas com vendas, ou seja, a comissão de vendedor, tal, o salário do vendedor, as pessoas que trabalham na área de vendas seria o quê? Seriam gastos, né? Um gasto necessário aí para a obtenção de receita. Então, assim, sem o pessoal da área de vendas, você não teria vendas, tá? E perdas, né, são os gastos normais, ou involuntários, né? Ocorre no fato de fatos não previstos, né? Portanto, não gera um novo bem, um novo serviço, né? Então, pouco ali receitas. Então, as perdas, gente, na produção, ela tem que ser minimizadas. Então, é importante aí que você minimize o mais possível as perdas. Qualquer produção industrial, gente, ou qualquer estima de produção, vai existir perdas, né? Então, assim, a perdas, ela é muitas vezes inevitável. Qual é a tentativa aí das organizações? É minimizar o máximo possível essas perdas, tá? Então, quanto menos perdas você tiver, melhor vai ser. E a questão de desperdício, né, são os gastos, digamos assim, que ocorrem na geração de bens e serviços ou na geração de receita. Diferente de perdas, os desperdícios eles podem ser evitados, eles podem ser eliminados, tá? Então, assim, as perdas, normalmente, elas são inevitáveis. Sempre vai existir alguma perda de produção, por exemplo, no processo produtivo. Já o desperdício, não. O desperdício, ele pode ser eliminado. Então, assim, dentro da gestão de custo, o gestor ele tem que cuidar muito bem do desperdício, né? Muitas vezes você deixar lá a parte, digamos assim, de máquinas paradas, rodando, por exemplo, né? Máquinas que não estão necessariamente produzindo, mas ela está ligada. Então, isso vai gerar o quê? Um desperdício com energia elétrica, vai gerar um desperdício na questão da vida útil da marca, que ela vai diminuir. Então, isso seria um desperdício que é facilmente, digamos assim, evitado, já que ela pode ser desligada caso ela não esteja em uso, tá? Então, tudo aquilo que você poderia evitar, digamos assim, que você pode evitar, que acaba ocorrendo, né? Poderíamos classificar aí como desperdício, tá?
Pessoal, dentro dessas tecnologias aí, nós temos os investimentos, né? Que são tudo aquilo que você investe na obtenção de receitas também, né? Aí você, por exemplo, compra de máquinas, compra de equipamento, né? Compra de imóveis, tá? São considerados investimentos, tá? Assim também como existem os investimentos financeiros, né? Existem os investimentos de outras naturezas, investimento em terreno, né? Muitas empresas compram terreno para valorização de capital, não tem a menor intenção de construir naquele momento, né? Mas aquela região tem a perspectiva de crescer no período, durante determinado período, tá? Então as empresas podem comprar, as famílias mesmo podem comprar esse terreno para valorização de capital. Vai passar uma obra pública ali naquele terreno, né? Que vai beneficiar, vai aumentar seu valuation, né? Vai aumentar ali seu valor de mercado. Então as empresas podem investir, ou as famílias podem investir nesse tipo de investimento também, tá? Os custos são aquele relacionado diretamente à quantidade produzida, diretamente à produtividade, tá? E as despesas são aquilo que é utilizado na obtenção na obtenção de receitas, né? Aí as despesas administrativas, as despesas financeiras, tá? As despesas, as despesas relacionadas ali à área de vendas, tá? E o desembolso são as saídas de caixa necessárias, né? Para que eu possa pagar um dos meus fornecedores, possa pagar meus funcionários. Então, tudo isso está relacionado aí à tecnologia de custos, tá? E quando se fala em custo de produção, gente, existe uma questão aí interessante na questão da avaliação privada e avaliação social, tá? Então, na avaliação privada dos custos de produção, né, a avaliação financeira, né, específica da empresa, né, por exemplo, o aumento da produção de determinado bem, automóvel, por exemplo, nós poderíamos considerar isso aí como uma avaliação privada. Já a avaliação social, né, da questão dos custos ou dos benefícios sociais, né, para a sociedade derivados aí da produção dessa empresa. Por exemplo, a poluição advinda aí do aumento de automóveis, né, poderia ser uma externalidade aí negativa dessa avaliação privada. Então, normalmente, né, essa questão da avaliação social hoje está cada vez mais aí em evidência, né? Então, assim, as empresas estão buscando aí produzir produtos e serviços, né, que não agridam o meio ambiente, né, empresa socialmente responsável por uma questão mesmo de estratégia de sobrevivência, né? Então, é fundamental. Pessoal, essa externalidade, né, são as alterações de custo, né, os benefícios aí para a sociedade, derivado aí da produção das empresas, né? Então, as alterações de custo, né, e receitas derivam de fatores externos à empresa. Então, assim, essas externalidades, elas podem ser positivas, como também elas podem ser negativas. Então, hoje, as empresas que crescem socialmente sustentável, né, ela faz questão de mostrar o que ela faz com seus resíduos, né? Então, como é que é tratado seus resíduos, se eles são devolvidos aí para a natureza de forma a não denegrir, né, não agredir a natureza. Muitas dessas empresas utilizam-se dessas suas ações, digamos assim, até mesmo como estratégia de marketing, né, para mostrar que ela é uma empresa socialmente responsável. Tá? Então, essa é uma questão importante. Pessoal, dentro ainda dessa tecnologia de custo, né, nós temos quem? Né? Nós temos custo direto, né? O que são custos diretos? São todo o item, né, identificado ali ao objeto de custeio, tá? Então, assim, por exemplo, vou construir um carro. Então, tudo aquilo que vai integrar aquele veículo, por exemplo, nós podemos considerar como um custo direto de produção, né? Pode ser o quê? Ó? Pode ser a mão de obra direta, né, que está sendo trabalhada naquele veículo, as máquinas que estão ali diretamente na produção daquele veículo, tá? Os insumos, né, as matérias-primas identificadas diretamente naquele veículo. Então, tudo que você conseguir atrelar diretamente ao produto, nós podemos chamar isso de custo direto. Nós também temos os custos indiretos, né, que precisa parâmetro ali para ser identificado ali ao objeto de custeio, né? O que seriam esses custos indiretos? Esses custos indiretos, né, são os custos, digamos assim, que você precisa classificar, você precisa identificar de forma direta, né? Então, assim, você tem lá, por exemplo, no mesmo galpão industrial, você tem lá a energia que fornece para todo aquele galpão, tá? Mas eu tenho ali 5 produtos diferentes, tá? Então, muitas vezes eu tenho ali que fazer uma atribuição ao percentual, digamos assim, de energia que é gasto para aquele determinado produto. Então, assim, por quê? Porque nesse caso aí eu não estou identificando ali diretamente, é mais difícil você identificar diretamente o produto, já que eu tenho vários produtos sendo utilizados. Por exemplo, os custos relacionados à logística, né? Então, eu vou ter lá uma equipe de logística, ele vai trabalhar para diversos tipos de produto. Então, assim, eu vou ter ali custos indiretos, porque você vai ter custo, digamos assim, que vai estar
associada àqueles produtos, mas não diretamente, né? Já que aquela equipe de logística ela trabalha com todos os produtos que aquela empresa produz, tá? Nós temos também os custos fixos, né, que são aqueles que não sofrem alterações, né, proporcionalmente à atividade da empresa. Não. Então, esses custos fixos, gente, são aqueles custos que não sofrem alterações em decorrente aí da produção de atividade daquela empresa. Então, assim, se eu aumentar a produção, os custos fixos, eles permanecem, digamos assim, equivalentes, né? Esses custos fixos eles podem aumentar? Pode, mas não proporcionalmente à quantidade produzida ou comercializada, tá? Então os custos fixos eles se mantêm, né? Independente da atividade da empresa, independente de você aumente a atividade, eles permanecem, eles se mantêm, tá? Já os custos variáveis são aqueles que variam proporcionalmente à quantidade produzida ou comercializada, né? Então, assim, se você aumenta a produção, né, de determinado bem, obviamente eu vou precisar de mais matéria-prima, eu vou precisar de mais funcionários, tá? Para essa atividade econômica. Então, isso vamos chamar de custos variáveis. Por quê? Porque eles variam proporcionalmente à quantidade produzida ou comercializada. Já os custos fixos não, né? Eles se mantêm, né, independente da quantidade produzida ou comercializada, tá? E isso, gente, nós vemos aqui, né, na questão dos custos. Né? Nós temos os custos fixos totais, né? Mantém-se fixa quanto à produção, digamos assim, quanto a produção varia, né? Por exemplo, os aluguéis, as depreciações, tá? Então, tudo isso são custos fixos totais. Nós temos também os custos variáveis totais, né? A gente acabou de comentar, né? Que varia proporcionalmente à quantidade produzida ou comercializada, né? São aquele gasto com folha de pagamento, né? Despesa com matéria-prima, tá? E nós temos os custos totais. O que seriam os custos totais? É o somatório dos custos fixos, né? Mais os custos variáveis, tá? Então, isso seria os nossos custos totais de produção, tá? Então, assim, quando vocês forem montar o escritório de vocês, vocês vão ter a necessidade de identificar qual é o custo total. Qual é o custo de você manter o seu escritório aberto, tá? Então, assim, você vai ter custo com a energia, né? Você vai ter custo de aluguel, tá? Então, assim, mensalmente você vai sair no vermelho. Então, até que ponto, digamos assim, eu preciso conseguir de receita para pelo menos empatar, né? Que vamos chamar de ponto de equilíbrio, para manter a minha atividade, para manter meu escritório funcionando, né? Então, essa é uma questão importante, tá? Então, os custos totais são isso, né? Os custos variáveis mais os custos fixos, tá? Graficamente, né, como é que seria isso, tá? Os custos totais, né, tá aí a questão nessa linha vertical, né? Nós vamos ter os custos fixos aí que eles são nessa horizontal, né, que eles não variam, tá? E nós vamos ter os custos variáveis, né? Os custos variáveis vai variar de acordo com a quantidade produzida ou comercializada. E os custos total vai ser o somatório dos custos fixos, né, mais os custos variáveis, tá? E diante disso, nós temos aí, muitas vezes, né, os custos médios fixos. Né? O que seriam os custos médios fixos? Tá? É uma média de custo, digamos assim, que você teria para cada quantidade produzida ou comercializada. Tá? Então, o custo médio fixo seria o quê? Seria o custo fixo dividido pela quantidade. Tá? O custo variável médio, né? Seria o quê? Seria o custo variável dividido pela quantidade produzida ou comercializada, e o custo médio total, né? Custo médio total seria ali o custo total dividido pela quantidade produzida ou comercializada. Então, o custo médio total seria nada mais, nada menos do que a média, digamos assim, do custo variável médio mais o custo variável, mais o custo fixo total, mais o custo fixo médio, tá? Então, essa seria aí a nossa equaçãozinha. Pessoal, dentro ainda da análise de custo, tá? Existe uma questão importantíssima que nós vamos tratar aqui, que é a questão do ponto de equilíbrio, tá? Então, assim, a gente precisa trabalhar esse ponto, que é uma questão importante, tá? Inúmeras aplicações no processo gerencial, como a análise aí do ponto de equilíbrio, também conhecido aí como break-even, né? Que é a relação do custo, volume, lucro, tá? As decisões de mix, né, de ótimo produto, né, ou seja, as decisões ótimas são aquelas em que você toma decisão, sabe, a partir do ponto de equilíbrio ele começar a ficar positivo, tá? E também é importante para você fazer análise, né? Fazer análise de comprar algum produto, então assim, a análise de produção, de quanto você precisa produzir para equilibrar, quanto você precisa produzir mensalmente para cobrir seus custos e despesas, né? Custos e receitas, tá?
Também aceitação de contratos, né, de grandes pedidos, né, com preços especiais, né, então a exclusão ou reestruturação de departamentos, né, em linha de produção, então são questões necessárias aí para que você possa tomar em relação ao ponto de equilíbrio. Graficamente, gente, isso seria o nosso ponto de equilíbrio, tá? Então aqui, inicialmente, tá, nessa linha horizontal seriam os meus custos fixos, né, que não varia independente da quantidade produzida ou comercializada. Nessa linha verde seriam os nossos custos variáveis, né? Os nossos custos variáveis são aqueles custos que varia proporcionalmente à quantidade produzida ou comercializada, tá? Então, até já nessa linhazinha pontilhada, né, nesse pontinho pontilhado aí de vermelho, seria o prejuízo, tá? Então, até esse ponto de equilíbrio, né, que é o encontro da receita com os custos totais, você estaria em prejuízo, tá? Então, até quanto você precisaria de faturar, né, até quanto você precisaria arrecadar de receita, né, para cobrir todos os seus custos, que seriam os custos variáveis e custos fixos, tá? Então você só teria lucratividade a partir desse ponto aí, a partir do ponto de equilíbrio, tá? Então, a partir desse ponto aí em que as suas receitas cobririam todos os seus custos, né, seja ele variável, custos fixos, é que você teria lucratividade. Então, gente, isso aí é importantíssimo aí para vocês, quando for colocar o seu escritório, você saber qual é o seu ponto de equilíbrio, né? Qual é o seu faturamento mensal que você precisa para que você cobrir todos os seus custos fixos e variáveis, tá? Então, essa é uma questão importante, tá certo? Então, a gente dá uma sequência aí na próxima aula, tá? Sobre essa questão, a gente tira as dúvidas de vocês, né? Resolve os exercícios, tá certo? Então, até a próxima aula. Forte abraço, gente.